Que a paz de Cristo esteja com todos. Nós vamos falar hoje sobre quem te domina. Na semana passada a gente teve aqui uma assembleia online com os membros da igreja. E aí uma das perguntas que foi feita, foi sobre quem determina as decisões da sua vida, coisa nesse sentido. E uma excelente pergunta, e não é tão simples de se responder. Então nós vamos falar sobre isso hoje, ver algumas escrituras, para que nós possamos entender não, acho que ficar claro para todo mundo que nós somos sim dominados de uma forma ou de outra, e a gente simplesmente escolhe quem que vai nos dominar. Então vamos começar orando. Deus, damos glórias ao Teu nome e Te agradecemos pela Tua graça, que como a canção que nós cantamos agora há pouco diz que nós estávamos condenados e por causa do sacrifício de Jesus nós fomos reconciliados, e aí a nossa vida recomeçou. E nós confiamos na Tua misericórdia e no Teu perdão, para confiar que nós temos uma vida eterna já prometida para nós, e que nem mesmo a morte nós precisamos temer. Te agradecemos por isso. Por favor, nos ajuda agora na leitura da palavra, nos ajuda a extrair dela vida, extrair a verdade e o caminho, porque nós queremos que as coisas fiquem claras, não para o Senhor, porque para o Senhor tudo é claro, tudo é óbvio, tudo muito claro, mas que fique claro para nós quem realmente nos domina, que seja o Senhor, mas não apenas da nossa boca, mas que todas as atitudes também demonstrem isso. Eu te peço por isso, em nome de Jesus, amém. Quem te domina? E como a gente viu já na semana passada, teve essa pergunta. Eu acho que ninguém respondeu assim: quem manda é o conselho da igreja, são eles que determinam minha vida. Não. Quem determina é o pastor, ou então quem determina é a sociedade, o que o pessoal faz por aí fora eu faço igual também, ou então quem determina a minha vida sou eu, porque sou eu que mando a minha vida, a vida é minha e eu que faço. Ninguém respondeu assim. Por outro lado, essa pergunta não é simples, porque sim, como cristão, nós deixamos que Deus nos influencie através da palavra dele. Não acredito que ninguém aqui esteja sendo completamente rebelde e simplesmente abandonou Deus da sua vida e segue a sua própria causa. Ninguém fez isso. Mas não estou sabendo. Talvez alguém que esteja aí online está fazendo isso, mas aparentemente não. Porém, no dia a dia, permitir que Deus domine a nossa vida é uma decisão difícil, porque Deus age, nos influencia através da palavra dele, através do Espírito dele, agindo, nos mostrando o caminho, cutucando a nossa consciência de vez em quando. Mas Deus é uma das escolhas que existem para dominar a nossa vida. E não existe só Deus para nos dominar. Deus domina nossas vidas se nós permitirmos. Então o que nós vamos ver aqui em algumas escrituras é mostrar que nós podemos ser dominados por outras forças. Então a gente vai começar lendo em Colossenses, depois a gente vai ler alguns trechos de Romanos. Colossenses
Colossenses capítulo 2, versículo 18. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Aqui fala: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então esse é um alerta que está sendo dado para os cristãos. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Impedir de alcançar o prêmio, que é terminar a vida fiel a Deus, ela pode ser, de certa forma, então, impedida. Impedida por quê? Porque alguém pode se intrometer na sua vida e fazer a sua cabeça para que você acredite em algo falso. Que nesse caso aqui ele está falando sobre uma falsa humildade. Então a pessoa vem com uma capa de humildade, uma pessoa que parece ser santa, ela vem e fala algo, mas que no fundo não tem nada de humildade ali dentro. E mais, ela fala sobre adoração de anjos, que obviamente aqui a gente mal ouve falar em alguém sequer falar disso. Olha, temos que adorar os anjos, mas naquele tempo houve. Então naquele momento, naquela época, algumas pessoas começaram a insistir com essa ideia: não, a gente tem que adorar os anjos. Mas esse é só um pretexto. E hoje pessoas insistem com igrejas inteiras: vocês têm que fazer tal coisa ou aquela outra coisa, e começam a impor algo que Cristo não deixou para nós. Essa versão aqui, a gente usa a nova versão internacional, ela é um pouquinho diferente. Eu vou ler um trecho, o mesmo trecho, com uma versão mais antiga. E aqui fala: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Então aqui claramente tem a palavra domine. Então, ninguém vos domine a seu bel prazer. Então, qual é a primeira maneira de você ser dominado, mas não ser por Deus? Você pode ser dominado por qualquer outra pessoa. E essa qualquer outra pessoa pode te dominar a seu bel prazer, do jeito que ela quer, se você permite. Então, se você permite que alguém domine a sua vida, ela vai te dominar. Mas de que forma? Ela vai te colocar uma coleira, uma focinheira, e não vai te deixar nem sequer mexer a cabeça se ela não permitir? Não, não é assim. Ela vai permitir que você tenha suas liberdades, mas ela vai conseguir dominar a direção da sua vida. E quem pode fazer isso? Pode ser a sua família, pode ser seus amigos, ou as pessoas ao seu redor, pode ser toda a sociedade, porque aí você vai ter medo de ser diferente de todos os outros, você vai se sentir julgado, você inclusive vai ter medo de eventualmente se sentir ilegal. Você pode ser taxado de criminoso porque você simplesmente pensa diferente e você fala algo de acordo com a sua fé que vai contra o que a sociedade acredita. Você pode ser literalmente ser taxado de criminoso. E prova disso é que, dependendo do que eu disser aqui, nem sequer vai ao ar. Não vai mesmo, não é, Francisco? Tem coisas que eu não posso falar aqui. Quer dizer, eu até poderia falar, mas vocês não me ouviriam no canal normal. Vocês vão ter que me ouvir em outro lugar, não aqui.
Então a gente tem todas essas influências. Sociedade pode te forçar a viver de uma forma, sua família pode te forçar a tomar certas decisões, talvez gente do seu trabalho, ou talvez seu chefe, e ele te domina ao seu bel prazer, do jeito que eles acham melhor. Então essa escritura fala: não permitam que isso aconteça, pelo menos não no campo espiritual, porque obviamente se alguém exige algo de você e não existe influência espiritual, também não tem motivo para você ser um rebelde. Então, como Jesus mesmo falou, se alguém te obriga a andar uma milha, anda duas. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa também. Tá bom, isso aqui me afeta espiritualmente falando. Se é isso que você quer me obrigar a fazer isso, tá bom, pega, fica aí, fica alegre porque você conseguiu pisar em mim, tá bom, que seja. Se é isso que vai te tornar feliz, eu não vou me rebelar contra você, porque para mim é inútil. Eu vivo em outro mundo, tenho minha fé, tenho um prêmio, uma recompensa me esperando. Não vou criar briga com você por causa disso. Então, que seja. Então aqui a gente ainda continua a escritura, e aqui a gente vê qual que é a natureza que existe, né, nesse grupo que quer dominar, que tenta dominar as nossas mentes, né, o nosso espírito. Então tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então olha a diferença aqui dos dois grupos que essa escritura mostra. Aqui tem a cabeça, que é Cristo. Então Jesus Cristo, a cabeça desse corpo espiritual, a partir dessa cabeça, todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então significa que nós crescemos de acordo com o que é dado por Deus, e Deus vai dando esse crescimento. Só que a pessoa que força alguém, tenta dominar os outros, é alguém que não está unido à cabeça. Então quem tenta dominar os outros já está separado de Cristo, por natureza. Um pouquinho antes a gente vê lá: a sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, e isso é um alerta para todos nós. Não precisa ser necessariamente para alguém que tem uma posição de liderança na igreja. É para qualquer um. Se a nossa mente se torna orgulhosa, a gente acha que sabe mais e começa a querer impor isso de forma carnal. Não é espiritual, é carnal. É o coração ruim que começa a cuspir um monte de mentiras com vaidade e começa a tentar dominar os outros e impor aquilo para os outros. Não está unida a cabeça. Então esse é digamos assim, o primeiro grande alerta: que Deus nos domine. E primeiro, cuidado com a influência de fora. Cuidado com aqueles que vão chegar e falam, né? Falsa humildade e adoração de anjos. Ou seja, substitui Cristo, mas ainda tem os anjos lá. Quer dizer, tem algo espiritual no meio. Então você vai lá e agarra aquilo, porque essa pessoa que eu conheço, confio. Então você está falando para fazer isso, então eu vou fazer. E isso está te levando simplesmente para longe de Cristo. Então esse é o primeiro alerta: não se deixe dominar por outras pessoas. Mas aí tem mais. A gente vai ler em Romanos, no capítulo 6.
Romanos capítulo 6, versículo 10. Então aqui, falando sobre Jesus, versículo 10, porque morrendo, ou seja, Jesus morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E aqui eu acredito que é o ponto onde, bom, eu acho que para todos os seres humanos, independente de quem seja, é um desafio, porque isso faz parte da nossa natureza, o pecado. É isso que nos une como seres humanos, todos, né? O pecado. Mas existe algo no mundo que eu sempre escuto, né? Sobre a liberdade. Vamos defender a democracia, porque significa liberdade. Então é o contrário da ditadura, porque na ditadura, né? Ai de você se você pensar em algo que a gente não gosta, você vai ser castigado. E aí democracia é uma coisa maravilhosa, e aí a gente pode fazer o que a gente quiser, só não indo para o extremo e chegando no crime, o resto eu estou liberado para fazer o que eu quiser. E aí é onde entra inclusive uma escritura que Deus fala, está escrito que Deus pega os espertos nas suas espertezas, porque Deus é muito mais sábio. E o que acontece é que quando as pessoas se enchem com essa ideia de que elas são livres e que elas podem fazer o que elas quiserem, elas acham que a liberdade é uma coisa, primeiro, que realmente existe de verdade e que significa que eu posso fazer o que eu quiser. Muitas pessoas se enchem de sofrimentos porque seguem o próprio impulso do coração. Tudo que elas pensam que elas querem fazer e elas veem, ninguém vai me impedir e ninguém tem o direito de me impedir, então eu vou fazer. E eu vou lá e faço. E as pessoas simplesmente se enterram, se destroem por causa dessa, entre aspas, liberdade. E o que essa escritura fala aqui? Que Jesus morreu para que nós nos consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, mortos para o pecado. Nós temos que tomar uma decisão de não permitir que o pecado, que o mal que vive em nós nos domine. 12. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, se alguém diz, e a gente ouve por aí, liberdade, eu adoro a minha liberdade, curto a minha liberdade, liberdade é a coisa mais importante que existe para mim. É muito provavelmente a única coisa que ela não tem e nunca vai ter, liberdade. Porque o que ela faz, ela permite que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Então não existe liberdade aí. É a mais profunda escravidão, porque a pessoa vive para obedecer aos próprios desejos. Se ela tenta fazer o exercício de tentar se controlar, se a pessoa realmente vai ao fundo de querer essa liberdade, entre aspas, total, ela não consegue se controlar mais. Não consegue. Ela se perde. Cristo pode libertar essa pessoa assim. Mas isso significa que a pessoa tem que abandonar essa noção de eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Não pode.
É exatamente por poder controlar os próprios desejos que você ganha sua liberdade. E é o que Jesus falou, inclusive, né? Porque quem peca é escravo do pecado. Está lá em João capítulo 8. Então, se Jesus liberta essa pessoa, ela realmente vai ser livre. Por quê? Porque ela vai se libertar do pecado. Porque ela vai reconhecer o pecado nela, como nós precisamos reconhecer os nossos, e lutar para não nos deixarmos dominar por ele. E é uma guerra ferrenha. Então, como eu falei, é isso que nos une como seres humanos, cristão ou não. Todos nós temos esses desejos aqui dentro de nós. E eles buscam nos dominar. E é nossa decisão como cristãos, nós vamos dominar esse desejo e colocar diante de Cristo. E aí sim a gente pode dizer: Deus domina a minha vida. Por quê? Porque Ele está lá no meu dia a dia, vendo a minha batalha, e eu tenho que entregar para Ele o domínio da minha vida o tempo inteiro, porque senão sou eu que vou tomar minhas decisões, ou eu, ou pior, né, os outros. Não dá para dizer pior, né? Nenhum dos dois é bom, os dois são ruins. Mas essa aqui é a batalha: não deixar que o pecado domine, que as nossas vontades dominem. E é uma guerra violenta que talvez, felizmente, a gente não consegue visualizar, porque ia ser aterrorizante, mas que existe. E exatamente por não ver, a gente pode até achar que não está acontecendo nada, eu estou lá em casa sossegadinho, tocando minha vida, meu dia a dia normal. Não parece, não está acontecendo nada. E é uma guerra brutal acontecendo, porque é Deus e tudo que é ruim, os dois lutando dentro de nós. Então a decisão que nós precisamos tomar: não permitir que o pecado nos domine. Então, continuando aqui mesmo em Romanos, o tema é basicamente o mesmo, capítulo 7, no versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então aqui fala que, aqui está falando sobre a lei, né? Sobre a lei de Moisés. E ele fala que até mesmo para os judeus na época, que eles se tornando cristãos, eles morreram até mesmo para a lei. Porque tinha lei, aí a lei dizia: isso aqui está errado, então agora você está em pecado, acabou. E até mesmo a lei, apontando o que podia se fazer, o que não podia se fazer, ela podia acabar apontando para aquilo, mostrando, né, o mal. Inclusive eu falei sobre isso da última vez, imagino que foi, né? Tem um pequeno problema quando a gente começa a viver da forma, começa a ter essa vida online, né? Praticamente é um universo paralelo. Então eu tenho pregação na cabeça que eu fiz, e só que vocês não receberam. Então eu vou ter na cabeça que eu falei uma coisa que vocês nunca viram. Talvez vocês vão ver um dia porque está gravado lá, mas eu imagino que essa já foi publicada. Então a lei, ela aponta o que é bom, aponta o que é mal. Mas só pelo fato de apontar o que é mal, você pode ser levado a olhar: mas isso aqui é mal, nunca tinha pensado que alguém podia fazer tal coisa, mas como que é essa coisa? Então a própria lei pode te trazer a curiosidade para pensar: peraí, mas isso aí, mas o que me traz isso? O que tem? Por que alguém ia querer fazer isso? E aí você pode começar a remoer a lei e chegar a um certo momento em que você pensa: deixa eu experimentar isso.
De repente até é bom e talvez não aconteça nada comigo. E aí aqui fala, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Então até mesmo a lei que dizia não faça certas coisas, podia te despertar para a possibilidade do pecado. E algumas pessoas se entregavam a isso. Só que ele fala, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então pronto, chega de lei. Acabou, não vai ter lei falando pode isso, não pode aquilo. Mas agora o Espírito age em você. Então permita que o Espírito haja dentro de você, para que ele te aponte e te impeça de alimentar os seus próprios desejos. Então isso faz parte dessa batalha espiritual. Permita que a palavra atue em você, permita que o Espírito atue em você, para que você não se deixe levar pelos próprios desejos. Vou terminar, sim, Colossenses capítulo 3, a gente vai ler agora. Colossenses capítulo 3. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A gente já vai continuar. Aqui fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Algumas traduções falam que a paz de Cristo domine o seu coração. E elas têm a mesma noção, né? Que ela seja o juiz, ou seja, que ela determine as coisas da sua vida, né? Então, a paz de Cristo precisa ser o juiz, ou seja, julgar e determinar o que é certo e o que é errado no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E recomendo que você leia em casa todo o capítulo, porque todo esse capítulo aqui fala sobre o título é Instruções para um Viver Santo. Então ele fala sobre olhar para o alto, né? olhar para o céu e não para a terra, sobre abandonar aquilo que é da natureza humana, ele fala sobre se revestir e ter uma nova vida e ser uma nova pessoa, se preencher de amor. E aí a gente vê aqui como ela se encaixa com esse versículo, falando que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então aqui fala, você vive em paz como um só corpo, porque existe um elo, o elo do amor e o elo de pessoas que vivem juntas de acordo com o Evangelho. Então isso une as pessoas, e aí elas se tornam um só corpo. Mas aqui fala que a paz de Cristo precisa ser o juiz. E a paz de Cristo não é só a saudação que a gente dá. Porque a saudação, o que essa saudação significa? Paz de Cristo significa que é uma paz muito profunda, ou seja, você abandona todo tipo de desespero da sua vida e você fica em paz, porque você confia completamente em Cristo.
E como Cristo domina todas as coisas, você fica em paz, porque você não se desespera imaginando que tudo depende de você, que tudo é você que tem que dar um jeito, e que tudo sempre tem que andar perfeitamente bem. Então só Cristo pode dar essa paz. Porque quando não existe a Cristo e a paz dele, o que existe? Pânico, desespero, medo, ou então ira, porque você vê que as coisas não estão andando do jeito que você queria, e você já tirou Deus da equação. Então você começa a ficar irado com a situação, porque ela não podia estar assim. Não quero que aconteça nada de ruim na minha vida, então eu me entrego para a amargura, ou então para a raiva. Quero reagir, quero fazer alguma coisa para poder compensar. E aí, quando as coisas aparentemente estão bem, euforia total, esqueci de tudo que passou antes, é assim e só vai ser melhor daqui para frente. Ilusões que vêm do nosso desejo da carne. Mas o que Jesus traz é uma paz que vem dele. Olha, venha comigo, paz. Coisas vão acontecer na sua vida. Confie em mim que o melhor está sendo feito para você. E lembre que existe uma promessa de vida eterna para você. Amém. É isso. Então que a paz de Cristo domine o seu coração. Então algumas pessoas, e não é uma questão assim de insensibilidade, porque tem coisas que são terríveis que acontecem com as pessoas. Talvez alguns de vocês estão passando por coisas muito difíceis. Eu tenho meus problemas, mas sinceramente eu não acredito que se compara com o que algumas pessoas passam hoje. E tem pessoas que estão passando por coisas que realmente são terríveis, são difíceis. Então não é uma questão de ser insensível com essas pessoas, mas qual é a solução para que uma pessoa consiga lidar com todo esse sofrimento? Não tem jeito, só Cristo consegue dar uma solução correta, e isso passa pela paz que só Ele pode dar. Não tem outro remédio, não tem como a gente tentar confiar num outro ser humano nos dando algum outro tipo de solução. Só Cristo pode dar. Então é uma batalha espiritual que cada um tem que lutar, não sozinho, mas essa pessoa ela tem que se chegar a Deus e conseguir construir essa paz dentro dela. Não se deixar dominar pelos desejos, pelas reações por aquilo que está acontecendo de ruim. E por incrível que pareça, quando as coisas estão indo bem também, porque é uma coisa absurda como a gente pode se acostumar com as coisas acontecendo indo bem, e se dá um tropecinho, vem a revolta, porque você só espera que a coisa tem que ir sempre melhor. Não, nada de euforia e nada de desespero. A paz de Cristo nos ajuda a ter uma constância, porque nós temos uma maturidade de enxergar. Minha vida não é festa e desastre total, e festa e desastre total. Não, Cristo me permite ver com maturidade. Deus, obrigado por ter me dado isso, obrigado por essa bênção. Deus me conforta agora que eu estou passando por isso. Obrigado por isso, me conforta por aquilo. E você vai caminhando com Deus com maturidade e não se deixando levar pelas reações do corpo, da carne, né? Versículo 16, né? E no final do 15 inclusive está escrito lá: e sejam agradecidos. É a coisa que nós mais precisamos fazer, ser agradecidos a Deus. 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, permitir que Deus nos domine significa que nós abrimos as portas da nossa vida para Deus, e é Ele que vai nos influenciar. Como eu falei no começo, existe essa grande ilusão de que
a minha liberdade é uma coisa excelente e eu não entrego minha liberdade por nada. Se eu entrar numa igreja, mexer com esse negócio de Bíblia aí, acabou minha liberdade. E olha, sinceramente, como que você consegue... o que você pode falar para uma pessoa dessa para ela se convencer de alguma coisa? Por um lado, muito difícil, porque sim, você não vai ter essa liberdade entre aspas, né? Porque tem que ter aspas na liberdade. Sim, você perde. Mas o ponto é, você sabe que você é escravo, que você não tem liberdade nenhuma. Nenhuma. Porque só Jesus consegue libertar. E se libertar de verdade significa batalha. Eu lembro de um pôster que estava dentro de um livro de história. Eu lembro até hoje, porque o negócio estava em inglês. Eu pensava, por que colocar um negócio com um negócio escrito em inglês lá? E a mensagem era assim: vigilância, o preço da liberdade. E tem um monte de política no meio, porque o que significava aquilo? Nós somos agora um país muito forte e agora parece que ninguém consegue segurar e agora a gente vai ter paz por muitos séculos, porque nós somos um país impressionante. Só que aí tinha esse cartazinho assim: vigilância, o preço da liberdade. Ou seja, não pode descansar não, porque a gente tem que ficar de olho no mundo inteiro, porque pode ser que apareça um inimigo que a gente não percebe, e de repente ele cresce e aí a gente está perdido e tem que entrar em guerra de novo, tá? Então a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo no mundo. O que significa isso em termos políticos? É outra coisa. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo aqui? Tem que ir naquele outro país, entrar lá e ver exatamente o que está acontecendo. É um perigo para nós ou não é? Vale a pena começar uma guerra? Porque a gente tem que matar o negócio na raiz. Vão entrar lá e fazer alguma coisa? Vão mexer? Vigilância, o preço da liberdade. Ou seja, até os políticos perceberam. Liberdade é uma coisa que vai embora assim. Ó. Quando a gente acha que tem o controle de tudo, não temos. A gente nunca pode dormir. Tem que dormir com a espada na mão. Essa é a liberdade que eles perceberam. E espiritualmente falando, em partes é a mesma coisa. Liberdade verdadeira significa o quê? O inimigo quer me dominar. Então eu preciso me manter o tempo inteiro lutando. Agora, não significa que a sua vida vai ser um eterno lamento, que tudo é horrível porque eu tenho que ficar lutando e tudo é difícil. Não é isso. Mas é uma decisão diária de sempre permitir que Deus vença a guerra espiritual na nossa vida. Agora, isso é tão fácil assim? É tão fácil quanto eu responder uma pergunta: não é Deus que domina a minha vida? Não é. Porque aí você tem que olhar para cada coisa, imagina cada aspecto da sua vida, né? A gente responde, não tem jeito, né? A gente acaba respondendo como uma criança lá na quinta série, que o professor pergunta e a criança responde, não porque ela tem alguma convicção, é o que ela ouviu na aula. Então a professora perguntou, a resposta é essa, mas eu nem entendo muito bem, mas eu sei que a resposta é essa. Então você pode falar da boca para fora, mas é Deus que domina a minha vida, é Deus, porque eu não posso falar que sou eu mesmo, que é o pecado em mim, ou que são os outros, né? Então só sobrou Deus. Então acho que a resposta certa é você dá. Agora, na prática, como que é na prática? Quando eu abro a boca para falar uma coisa, é Deus que domina a língua ou não? Quando eu tenho que sair de manhã para trabalhar, vou abrir o guarda-roupa para pegar a roupa, quem é que escolhe a roupa ali? É Deus que escolhe? Só que tem coisas que no fundo, se você for pensar muito bem, talvez Deus queira sim, falar, olha, não, eu quero que você fale isso, eu quero que você se vista dessa forma, eu quero que você coma isso. Talvez. Por quê? Porque pode ser que é a carne que está te pedindo para escolher certas coisas na sua vida, por menores que sejam. Eu lembro de alguém comentar, faz muito tempo já, mas alguém
falar alguma coisa a respeito disso, não, porque eu orei para que Deus me dissesse o que eu tinha que vestir, e aí depois, lá no decorrer do dia, aconteceu tal coisa, exatamente por causa da roupa que eu estava usando, então Deus me mostrou que até nisso Deus tinha que entrar. E na época eu pensei, olha, tá bom, a minha historinha é muito interessante, mas... Gente, agora vai ficar pegando por causa de picuinhas, vai ficar inventando historinha para dizer que eu sou tão santo que Deus escolhe até isso aqui, até a cor do sapato que eu vou comprar, Deus que vai ter que escolher. Cuidado com os dois extremos, porque por um lado você não pode se entregar a esse excesso de querer ser espiritual, porque aí sim é vaidade. Você quer ser mais espiritual do que todo mundo, e aí de certa forma você quer depois mostrar isso para todo mundo. Olha como eu sou espiritual. Isso é vaidade, é pecado. Agora, você pode ir para outro extremo e falar, não, sou eu que determino. Deus me deu essa liberdade, então tem coisas que Deus não coloca o dedo, porque isso aqui sou eu que faço. Não existe isso. Agora, temos que permitir ter a honestidade no nosso coração de entender, peraí, isso daqui, eu sou capaz de entregar isso nas mãos de Deus para que Ele domine, ou vai doer para mim? Será que sou eu que quero dominar? Sou eu que quero decidir? Porque se nós percebemos com honestidade, não sou eu, isso aqui está sendo difícil entregar isso na mão de Deus, então é muito possível que seja a carne que está dominando. Então, como cristãos, nós precisamos ter essa noção muito honesta com Deus, de enxergar, o Senhor está dominando minha vida de verdade? E dominar não significa que Ele vai ficar dando ordens em cada coisa, não. Mas nós nos deixamos por causa de Cristo, que Deus domine as nossas vidas. Vamos terminar lendo Romanos 8. Eu não ia ler mais, mas vamos lá. Romanos 8 e a gente termina. Romanos 8, versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então essa escritura deixa muito claro, não tenho o que dizer aqui, que existem dois lados. E nos tempos de hoje, realmente fica engraçado, né? Porque tem gente que reclama, tem gente reclamando, talvez até com razão, mas só tem filme de super-herói agora. O máximo que conseguem fazer de bom lá é filme de super-herói. E essas histórias são toscas, porque um é bom e o outro é mau. E em partes é verdade, porque o ser humano, todos nós nos unimos pelo pecado. E Deus tem misericórdia de nós e fala, se você muda de vida, está aqui, eu coloco um selo em você, porque você decidiu, você creu em mim e agora você quer ter uma vida nova. Então sim, tem uma separação entre os dois. Só que ao mesmo tempo, nós temos as mesmas naturezas. Só que aí as pessoas começam a falar, esse negócio de certo e errado, não existe isso, é tudo misturado. Não é misturado. Quando a gente fala de Deus, não é misturado. Então aqui fala, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E é uma decisão que cada um tem que tomar. Ou eu alimento hoje a minha carne, ou eu alimento o meu espírito. Não tem meio termo. Você
Talvez você já tenha decidido na sua vida, em algum momento, eu vou seguir um lado, vou seguir o outro e acabou. E já está decidido. Mas se você não decidiu ainda, significa que você está decidindo todos os dias. Todos os dias, se você não segue o que é o Espírito, você segue o que é a carne. Todos os dias você está tomando a mesma decisão, sempre seguir a carne. Mentalidade da carne é morte. Morte. A palavra é muito clara. O que a carne traz é morte. A mentalidade, o que tem por trás da carne sempre é morte, destruição. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então não existe como tentar agradar a Deus de uma forma, da sua forma, do jeito que você quer. E infelizmente isso existe hoje, né? Uma fé individual que a própria pessoa criou. Eu faço e agrado a Deus do meu jeito. Isso não existe. Por definição está escrito aqui, não existe o seu jeito de agradar a Deus. É você que tem que entregar tudo que você tem, mudar a sua mentalidade para obedecer a Cristo. Não tem o seu jeito, não tem o meu jeito. Eu não tenho direito diante de Deus de falar, eu vou inventar um jeito aqui de agradar a Deus, mas ele é tão bom que ele vai aceitar o meu jeito diferente. Não existe isso. É o fundo do orgulho e da arrogância. Não existe jeito meu ou seu. Então nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Inimiga. Quem quer ser amigo de Deus tem que se entregar a Ele. Mas não é se entregar com medo, desesperado, porque Ele vai me destruir. Não. Eu quero ser amigo de Deus e eu sei que Ele sabe muito melhor do que eu. E aí entra a humildade verdadeira. Eu sou um mero ser humano, não sei de nada nessa vida. Deus, Ele vai me orientar para escolher o que é melhor. E olha, sinceramente, eu tenho isso em mim, eu gosto de querer saber as coisas. Eu vou, nem todas as áreas, mas algumas eu vou lá atrás, eu quero saber, e vou, só que eu percebo, quanto mais eu cutuco as coisas para saber, mais eu sei que eu não sei nada. Porque quando você abre uma porta, você vê outras 20 abertas depois. Aí talvez você está vendo aqui, só estou vendo aqui 5 portas abertas, então acho que a vida é simples, mas eu não me dei o trabalho de abrir uma. Só que quando você abre uma, você vê as outras 20 lá, e você nem viu as outras. Então é isso, e aí você começa a reconhecer, não dá para saber de nada. E quanto mais você pensa que sabe, mais você percebe, tem muito mais coisas que eu não sei. E aí você tem que olhar, aí você reconhece, olha, só Deus mesmo, porque Ele é capaz de conseguir me orientar com algumas coisas, porque é impossível, na base da força bruta de querer saber como as coisas são, para poder, eu pensei, pesquisei, agora eu sei como fazer tal coisa. Não, depois você começa a fazer e percebe, eu não sabia de um monte de coisa, agora já era, agora é tarde, agora eu já fiz. Então humildade de verdade é isso, reconhecer Deus como meu amigo, Ele vai me orientar, eu vou confiar nele. Agora, se você quer fazer por vontade, por força própria, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então agrade a Deus sendo dominado por Ele, e Ele vai te dar uma liberdade verdadeira. Vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado por mostrar essas coisas nas Escrituras. Eu oro acima de tudo para que o Senhor nos dê honestidade para reconhecermos como nós temos vivido. E eu oro para que o Senhor nos ajude a termos essa humildade de poder entregar para o Senhor as decisões na nossa vida, qualquer que seja. Deus, nos dá a coragem de colocar nas Tuas mãos aquilo que nós queremos controlar, mas no fundo nós sabemos que nós não temos como. Nós não temos a força nem o conhecimento para isso. Por favor, nos ajude a entregar nas Tuas mãos
E oro também para que o Senhor convença aqueles que ainda têm dúvida, para que o Senhor ajude essas pessoas a reconhecer que elas não podem dominar a própria vida. Deus, que elas não podem conseguir a paz de forma carnal. Deus, te peço para que o Senhor não nos deixe cair nessa tentação de acreditar que a carne e os nossos desejos podem nos trazer algum tipo de paz e de satisfação, porque não podem, e é um puro engano acreditar nisso. Te peço para que a paz de Cristo realmente entre em nossos corações, e se ela já entrou, que ela continue, que nós possamos continuar vivendo ou passar a viver com essa paz dentro do nosso coração. Não a paz da perfeição na nossa vida, mas a paz porque nós confiamos que o Senhor está tomando conta das coisas. E que se algo desagradável acontece, o Senhor é nosso consolo. E que nós temos algo muito bom ainda nos esperando, que em muito vai compensar qualquer sofrimento aqui. Deus, e que se as coisas vão bem para nós, que nós possamos ter gratidão ao Senhor, reconhecer que foi o Senhor que permitiu essas coisas. Te peço por isso que o Senhor nos acompanhe no decorrer dessa semana, nos ajude nessa luta espiritual, Deus, e que a Tua paz realmente possa viver ricamente no nosso meio. Te peço por isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Esse é o momento onde nós vamos relembrar da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar com uma oração. Soberano Deus, Todo-Poderoso, obrigado pelo Teu amor, Tua misericórdia, Tua graça, Pai. Obrigado por mais esse dia, por poder levantar, andar, por podermos estar aqui como igreja para adorar o Senhor. É como a Tua palavra fala, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler Mateus 26. Vamos ler do 26 até o 30. Jesus fala assim, aliás, a palavra fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Amém? Então aqui é claro, objetivo e direto. Fala o que é o corpo, que é o pão, é o corpo de Cristo,
e fala o que é o sangue. O sangue é o sangue da nova aliança, para perdão de pecados de muitos. Então, é essa convicção que nós temos que ter. Então é especial quando a gente está enraizado profundamente nessa convicção. Entendeu? De corpo, alma, mente e espírito. Ninguém tira isso de nós. Estejamos onde estiver. Acontecendo, pode estar passando no deserto, tribulações. Então, temos que ter essa convicção. Porém, aqui no versículo 30, fala assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então quer dizer o quê? Jesus, ele mesmo sabendo que ele ia morrer, que ele ia passar pela morte, ele foi e cantou hinos ao Senhor, né? Então a palavra de Deus, ela fala que é melhor o fim do que o começo. Então isso é especial, mesmo ele sabendo o processo que estava indo para o fim, ele foi e cantou hinos. Pergunta: que hinos foi que ele cantou? Alguém sabe? Segundo esse dicionário aqui, João Ferreira de Almeida, quando eu era discípulo novo, eu encontrei esse dicionário bíblico e eu comprei. Então, segundo o dicionário João Ferreira de Almeida, eles falam que foi o Salmo 113 a 118. Vamos lá no Salmo 113, 118, para a gente conferir o que fala lá. Então, eles têm um estudo lá falando que foi Salmos do 113 até o 118. Eu só vou ler o começo de cada um, mas eu encorajo vocês, em nome de Jesus, ler, refletir, meditar nesse salmo, tá? Salmo 113 fala assim: aleluia, louve, ó servos do Senhor, louve o nosso Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Então é profundo, porque está chamando a louvar o Senhor, a buscar o Senhor. No Salmo 114 está falando assim, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de línguas estranhas, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. É interessante, porque está falando que Deus libertou um povo, né? Eu lembrei até do louvor que a gente tem no livrinho, que fala assim: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, ficamos como quem sonha, né? Então aqui Deus libertou esse povo, como a gente sabe, né? No Salmo 115 vai falar assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então aqui está deixando bem claro que a honra e glória não é para nós, é para o Criador de todas as coisas, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. No Salmo 116 vai falar assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Olha só, então gratidão, porque Deus ouve a súplica do justo, do que busca a Ele, do que clama a Ele, de toda a alma, de todo espírito, de todo entendimento. Salmo 117 vai falar assim: louve o Senhor todas as nações, exalte-no todos os povos. Tem até um louvor que fala assim: louve ao Senhor, povos e nações. Eu acho que é nesse salmo que foi inspirado, né? Salmo 118 vai falar assim:
Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então eu achei profundo quando esse dicionário expressou que foi esses salmos, e ele dá até um nome lá que eu não sei pronunciar, porque o que quer dizer a ceia? A gente sabe que Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a ceia, ela dá acesso ao caminho. Então, ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Então, quando a gente vai comendo do pão, que representa o corpo, do sangue de Jesus, que é a nova aliança para perdão de pecados, que a gente possa meditar, poxa, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, eu tenho chance de me relacionar com Deus, o Criador de todas as coisas. Porque antigamente tinha que ir naquele templo, como a gente sabe nas Escrituras, né? Mas agora a gente tem um caminho. E o caminho é perfeito. Por exemplo, lá no Nordeste mesmo, eu que sou da zona rural, lá tinha caminhos que era apertado. Que esse caminho ele só cabia uma pessoa por vez. Quer dizer, tinha que ir uma fileira. Então a gente sabe que o caminho é estreito, mas dá acesso 100% para cada um que crê. A verdade, então nós estamos com a verdade completa, que é Jesus Cristo. E a vida, nós estamos nessa época de pandemia, onde muitas vidas têm sido ceifadas, como tem mostrado, né? Mas o fim é melhor do que o começo. A ressurreição é melhor do que essa vida aqui. Mas às vezes a gente não quer meditar nisso. A gente diz assim, não, Senhor, que eu viva, por exemplo, o povo antigamente vivia 500 anos, Matusalém viveu 969 anos. Às vezes a gente não quer partir. A gente fica preso, mas nós estamos aqui de passagem. Isso é real, isso é fato, isso é uma certeza. Um dia nós vamos, não sabemos quando, como, se vai ser de pandemia, se não vai ser. Nós vamos, mas o importante é a gente crer na ressurreição, porque Jesus ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, quem morrer crendo nele, com certeza ressuscitará, quando Ele voltar na sua glória com os anjos. Amém? Então é essa convicção que a gente tem que ter na ceia. A gente diz assim, poxa, é o motivo de eu louvar esse louvor aqui, por exemplo, que fala, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, para os séculos dos séculos. Isso é fundamento profundo. E quando pegar o pão, a ceia, ou não, meditar nisso. E ao finalizar, depois que a gente comer do pão e tomar o suco de uva que representa o sangue de Cristo, o coral em nome de Jesus vai estar louvando também esse canto espiritual aqui, ó. Olho para a cruz. Então diz assim, poxa meu Deus, aqui representa o pão. Quer dizer que dá a chance de eu olhar para a cruz, porque hoje nós temos o todo, está consumado. Ó, para a cruz eu vou. Que legal, se eu vou na cruz quer dizer que eu estou indo no caminho, na verdade, na vida. Que privilégio, que especial o Senhor ter revelado isso para mim. Do seu sofrer participar, quer dizer, ó, como foi a morte na cruz, como foi um inocente, sem pecado, puro, se entregou 100% lá pelo pecador como eu, que estava condenado. Da sua obra vou cantar. Então, que obra maravilhosa Deus fez pelo seu povo. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai e o justo Deus. O Salmo 2, se eu não estou enganado, é versículo 12 ou 13, fala assim, beije o filho, para que ele não se ire contra você, porque vai vir a ira de Deus. Mas se a gente está com filho, essa ira não vai nos atingir. Mas quem não tiver com filho pode ter certeza que a ira de Deus vai pegar. Assim como pegou em Sodoma e Gomorra, que ele destruiu com fogo e enxofre, por causa do aumento da perversidade. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E às vezes é difícil a gente estar quebrantado, por causa do orgulho, por causa das preocupações da vida, por causa que a gente pensa que é eterno aqui na terra, ou consciente ou inconsciente. Por causa, por exemplo, que antigamente falava assim, viver é sofrer, mas vale a pena viver, né? E devido a essa evolução tecnológica,
Às vezes a gente não quer partir, tá tão bom quando liga a Netflix e passa aquela série, é tanta série que a gente não quer ficar mais tempo. Poxa, eu tenho que ir para terminar. É passageiro esse mundo. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Passa o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o corpo. Espero que o Espírito Santo toque no coração de cada um, para que a gente entenda essa profundidade, largura e altura, comprimento da palavra de Deus. Amém? Soberano Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo corpo de Jesus Cristo, obrigado pelo sangue da nova aliança, que é para perdão de pecado de muitos. Mas sabemos que para ter esse perdão, temos que nos arrepender. E tem pecado, Pai, que é difícil a gente se arrepender. Mas nos convence com o Teu Espírito Santo, para que a gente, Pai, venha renovar a nossa mente, venha ter a consciência limpa, o coração puro e a fé sincera. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para Jesus Cristo, Pai, a olhar para o Senhor. Nos convence com o Teu Espírito Santo, porque nós cremos, como a Tua palavra já revelou, que o Espírito Santo já está aqui na terra, falando para as igrejas. Ela só pede para a igreja abrir os ouvidos. Então abre os nossos ouvidos, Pai, tira os comichões do nosso ouvido, para que Tua palavra venha entrar e venha fazer essa transformação completa, Pai, porque sabemos que tem pecados que é fácil de ver nitidamente, mas tem pecado que está escondido, que só o Senhor sabe. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrepender, porque sabemos que um inocente se sacrificou na cruz para dar essa oportunidade da gente ter uma nova vida e vida com abundância. Mas sabemos que estamos de passagem, mas nós cremos na ressurreição, Pai, em nome de Jesus. Amém.